Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Bem-vindo à aula 10 de Apocalipse e realmente nós estamos sentindo agora que estamos chegando na reta final. E antes de nós estudarmos o capítulo 17, vou explicar algo importante para nós entendermos quando chegarmos então nos versículos que explicam sobre isso. É em relação a essa estátua aqui, e nós temos que ver que quando fala sobre 7 impérios, temos que entender que antes da cabeça de ouro tem 2 impérios, o Império Egípcio e o Império Assírio, que não estão aqui, e não estava nessa visão do capítulo 2 de Daniel. Então temos Egípcio, Egito, Assíria, depois a Babilônia, depois aqui sim vai na sequência a prata, que é o Império Medo-Persa, depois o cobre, que é o Império Grego, depois o Império Romano. Lembrando que esse Império Romano é dividido nas duas pernas, que é a parte ocidental e a parte oriental. Mas ele estende até o período aqui da tribulação. E estende até esses últimos aqui, que são os 10 dedos dessa estátua. E esses 10 dedos são não 10 nações ou 10 blocos de nações, que eu acredito ser a Europa. E nós vamos observar como que o anticristo vai surgir desses 10. Então, quando nós explicarmos, tenha em mente isso, porque isso é importante para o estudo do capítulo 17. Espero que hoje nós estejamos bem atentos, pois temos um assunto muito importante para tratar, as duas Babilônias, a Babilônia, e temos que saber logo de cara a distinção entre a Babilônia prostituta, que nós vamos estar vendo aqui, e a Babilônia que é uma cidade, uma grande cidade, a Babilônia política. Então, muitas vezes nós fazemos a distinção assim, a Babilônia eclesiástica e a Babilônia comercial. Então nós vamos começar no capítulo 17, vendo esta Babilônia que é a Babilônia eclesiástica, a descrição dela. Eu vou já lendo o trecho e assim nós vamos podendo explicar. É lógico que o gráfico ajuda você a entender, então eu vou voltar para o gráfico depois de ler os primeiros 3 versículos. Veio, pois, um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho de sua devassidão. Foi com ela que embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher, e olha a descrição agora da mulher, montada numa besta escarlate, que é o anticristo. Besta repleta de nomes de blasfêmia, como descrito no capítulo 13. Com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, então ela está de púrpura e escarlate, adornada de ouro, então toda adornada, enfeitada de ouro, com pedras preciosas, tendo na mão, agora veja na mão, o cálice de ouro transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. E na testa está escrito ali, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então observamos que aqui apresentamos o julgamento da Babilônia eclesiástica. É chamado de mistério, a grande Babilônia. Ela está montada numa besta escarlate, como nós vimos na leitura, vestida de púrpura e de escarlate vermelho, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, e tem na mão o cálice de ouro transbordante das abominações. E na fronte escrito o nome, mistério, que é mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Agora, essa meretriz, esse é um outro desenho que não é tão detalhado como aquele primeiro, mas você observa também, a grande meretriz está montada sobre a besta. E é interessante notar também que ela vai montada sobre a besta e como a prostituta,
a mesma coisa vai acontecer. A besta vai usar, abusar e depois chutar. Mas vamos tratar algumas coisas importantes primeiro, antes de descrevermos um pouco mais sobre esse mistério. É mistério. Mistério é algo que é oculto, mas que é revelado. Mistério não é uma coisa que, não sei de jeito nenhum. Nós observamos que a igreja é dito que é um mistério que foi revelado para o apóstolo Paulo. E observamos então que o mesmo termo aqui é usado para a Babilônia, grande mistério. Então, nós já ouvimos isso em relação à igreja e agora também nós observamos usado em relação a esta Babilônia. O mistério da igreja era o culto. O Velho Testamento não fala nada sobre o mistério da igreja. Esse mistério também, o mistério da iniquidade que é apresentado aqui, também é oculto. É o mistério sobre o anticristo. E o anticristo também tem uma noiva. E a noiva do anticristo é a cidade da Babilônia. Assim como nós observamos que Jesus Cristo tem uma noiva. E a noiva não é só a igreja, mas também é chamada a cidade, a Nova Jerusalém. Sobre o fato do mistério do anticristo tendo uma noiva, foi revelado para João, na ilha de Patmos. Aqui nós vemos então que esta cidade também é chamada de noiva. Então temos aqui o mistério Babilônia, a grande noiva do anticristo. Não é uma cidade literal, mas é um sistema religioso apóstata. Agora deixa eu explicar um pouco sobre isso aqui. O que vai acontecer é que, lembra que eu mencionei capítulo 13, cronologicamente é antes do capítulo 17. Então, ou melhor, capítulo 17 é antes cronologicamente do 13. Está na ordem da exposição, capítulo 13 vindo primeiro. Capítulo 13 é no meio da tribulação. Esses acontecimentos se dão no começo da tribulação. No começo da tribulação, o anticristo vai estar observando que vai estar usando de toda essa estrutura de uma grande igreja. E essa igreja é uma igreja falsa. Vai ser a união das falsas religiões do mundo, vão se unir numa igreja que vai ser propícia para o anticristo fazer o que ele quiser. Então nós observamos que o palco do mundo está preparado para isso. O ecumenismo, talvez um nome muito bonito, né? Vamos unir todas as igrejas. E no momento que une todas as igrejas, muitas das coisas principais em relação àquilo que nós cremos acabam tendo que ser deixado de lado. O fato do nascimento virginal de Cristo, o fato da inspiração das Escrituras, essas coisas vão sendo deixadas de lado para unir-se numa falsa e imensa igreja que vai ser usada como um sistema pelo anticristo. Então, nós observamos que vai acontecer isso somente depois de sermos arrebatados. Logo depois do arrebatamento da igreja, então a noiva, que é a nós, a igreja, vai ser tirada daqui. Aí a noiva do anticristo vai entrar em ação. Então a falsa igreja ficará, os chamados professos que têm forma de piedade sem poder, serão deixados e vão se unir ao corpo de Satanás. Observem como que o Satanás imita tudo. Primeiro, temos Satanás é o antideus, né? na pessoa do dragão, do grande dragão. Daí nós temos o anticristo, que é na personagem, que é o personagem da besta que emerge do mar. Depois o anti-espírito santo, que é visto naquela personagem que é a besta que emerge da terra. Então temos os três ali em ação. Mas nesse capítulo também nós observamos uma coisa muito importante e eu quero que vocês prestem atenção, e por isso que na introdução eu fiz vocês olharem aquele gráfico que está ali, mas deixa eu ler a partir do versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. Agora, quando fala sobre embriagada com o sangue dos santos, a igreja no passado, nas inquisições, ficou embriagada com o sangue dos santos. Mas isso aqui não é passado, não. Isso aqui é futuro. Então, será durante a tribulação. A besta que viste, que era e que não é, está a emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que não era e aparecerá. Agora prestem muita atenção. Aqui está o sentido do que tem sabedoria.
As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Primeiro quero mostrar uma coisa importante. Normalmente identificamos Roma como a cidade dos 7 montes. Então nós pensamos já em Roma aqui, mas não é Roma literal, pensando lá na Itália, mas é Roma reavivada, na forma das 10 potências que vão se unir ali na Europa. Mas observem como que isso é descrito, e por isso que nós mostramos no gráfico a sequência. Aqui está o sentido dos que têm sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Então presta atenção, 7 reis, dos quais caíram 5. Nós mostramos na introdução que os 5 que caíram são, e não está no gráfico grande ali da estátua, os 2 primeiros, mas o primeiro grande império foi o egípcio, depois foi a Síria, depois a Babilônia, Medo-Persa e a Grécia. Estes 5 caíram, e é por isso que aqui no texto diz, dos quais caíram 5. Um existe, qual que existe? Existe no tempo que João escreveu, e é Roma. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, durará pouco tempo. O pouco tempo é esse período da tribulação. Então preste muita atenção que aqui nós vemos a cronologia do tempo, exatamente começando ali com Egito, a Síria, depois Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Daí caíram 5, ficou Roma. Mas continua dizendo, dos quais caíram 5, um existe, outro não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. A besta, que era e que não era, e que também é o 8º rei que procede dos 7. Quem que é a besta? É o anticristo. E ele procede justamente deste império romano reavivado. Vai ser da Europa. Então observamos que a grande força da Europa, que cada vez mais, e o que era o antigo Império Romano, que será reavivado. Os 10 chifres que vi são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, vai ser durante o período da tribulação. Mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. 1 hora é só determinado por pouco tempo. Tem esses um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade. Toda autoridade é dada para o anticristo. Eles vão pelejar contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, chamados eleitos os fiéis que se acham com ele. Agora isso se dará no dia do Armagedon, quando Cristo vencendo, vem Jesus em glória. Mas continua a descrição, falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Lembra, as águas, o mar, representa nações. E aqui traduz isso para nós, interpreta isso para nós. As águas que viste, onde a prostituta, a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta vão odiar a meretriz e farão a devastada e despojada. Eles comerão as carnes e consumirão no fogo. E como eu mencionei, a besta vai estar usando quanto puder durante o período quase todo da tribulação, mas no fim vai dar o pinote. No fim vai chutar e vai, aqui diz, será despojada. Eles comerão a carne e consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu que Deus que realizasse seu pensamento, executem a uma e deem à besta o reino. Porque a besta que é para governar sobre tudo. Então, depois que é usada e abusada, a prostituta depois é chutada. E aí, então, o anticristo vai reinar sozinho sobre todos durante esse período da tribulação. E conclui o capítulo 17 dizendo a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Por quê? Porque vai introduzir agora para nós o capítulo 18. E o capítulo 18 fala sobre uma segunda Babilônia. Muitas pessoas acham que tem uma Babilônia só, capítulo 17 e 18. Mas o fato é que o capítulo 17 está apresentando um sistema que podemos dizer religioso. Então é a prostituta. E esse sistema vai ser usado pelo anticristo. Mas como nós falamos, ele imita em tudo a Jesus Cristo, ele também vai ter a sua cidade. E a sua cidade é Babilônia. E é justamente o capítulo 18, talvez um dos capítulos que eu tenho mais dificuldade de entender.
durante todos esses anos que eu tenho ensinado Apocalipse, desde os anos 70, eu tenho variado já assim o meu pensamento em relação à Babilônia do capítulo 18. Eu lembro que teve uma época que já estava decidido, não, a Babilônia vai ser reconstruída. Especialmente quando tinha muitos artigos na época sobre lá no Iraque, fazendo escavações e procurando reconstruir novamente, até sendo mandado. Saddam Hussein, teve uma época, mandou a reconstrução da Babilônia. E muitos estudos eram feitos na época mostrando que aquela cidade ia ser reconstruída. E pode até ser esse pensamento ainda, mas eu agora sou mais inclinado a pensar que não é a Babilônia literal, mas uma cidade que será a Babilônia, que significa confusão, política, comercial, um centro comercial do mundo. Então, nós observamos que essa cidade vai estar em evidência. E que cidade seria essa? Talvez hoje a gente pensaria, bom, pode ser Nova York, pode ser Paris, pode ser a própria Roma, porque nós observamos como está crescendo bastante a euro e a força da Europa, mas nós não podemos determinar por certo, mas vai ser o centro comercial do mundo. Uma coisa interessante que também me convenceu, que me ajudou a convencer que não era a Babilônia antiga, é que seria uma cidade portuária, porque quando a fumaceira da cidade sobe, diz que os pilotos, os marinheiros veem isso e clamam, ai, 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 a grande cidade caiu. Então esse pensamento me mostrou que é difícil, né, estar colocado lá entre rios, lá no Eufrates, pessoas dos marinheiros no mar observando isso, um pouquinho distante desse acontecimento. Então era mais fácil pensar numa cidade portuária. Mas vamos à exposição do capítulo. Não vou ver verso por verso, vou tentar explicar da melhor maneira, seguindo somente esse esboço que eu tenho aqui na frente. Versos 1 a 3, temos a queda da Babilônia política sendo anunciada. Depois dessas coisas é capítulo 17. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou covil de toda espécie de espírito imundo, de esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Mas note aqui que é diferente da prostituta do capítulo 17, porque aqui está falando sobre uma prostituição econômica, porque diz, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então não é a Babilônia mística mais aqui. Aqui temos um sistema, é a confederação de 10 reinos, liderado pelo anticristo. Segundo aspecto aqui, a chamada do povo de Deus para sair da Babilônia. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices nos seus pecados, para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas misturadas, dobrada para ela. Quanto a si mesmo se glorificou. E outra vez aqui vai dar ênfase, e viveu na luxúria. Dai-lhe igual medida tormento e pranto, porque ela dizia consigo mesmo, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ter. Por isso, em um só dia, esse um só dia mostra um ato repentino, não significa um dia só literal, num só dia, repentinamente, virão os flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então temos a chamada do povo de Deus, retira-te, sai povo meu. É como em Sodoma e Gomorra, quando foi destruída, foi chamado e só saiu Ló e sua família, mas foi chamado o povo de Deus para sair da cidade, que seria consumida com o fogo. E versículos agora 9 a 19, eu vou ler o trecho mais rapidamente, os lamentos dos moradores da terra sobre a queda da Babilônia. Ora, chorarão, se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram vivendo na luxúria. Repetido 3 vezes aqui, luxúria, luxúria, luxúria. Quando vierem a fumaceira
do seu incêndio, e conservando de longe pelo medo do seu tormento, dizendo, ai, 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 aí meu papagaio vai estar junto de novo, que nem caiu, 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 ai, 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 tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre eles choram, pranteiam os mercadores da terra. Aqui vai ser a queda da Babilônia política e vai ser muito pior a parte econômica do que tudo que nós estamos passando aqui no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Nada vai se comparar nem com em 1929, na Grande Depressão. O mundo todo dependendo da mercadoria e de repente tenha essa depressão, queda de todas as bolsas de valores, tudo cai. Então o povo vai ficar num desespero muito grande. Vai ter o lamento dos moradores da terra sobre a queda da Babilônia. Por quê? Porque era mercadoria de ouro, versos 12 em diante, mercadoria de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, e vai descrevendo toda a mercadoria, e aí o fruto, verso 14, eu gosto dessa frase aqui, você quer mostrar o seu português, né? O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu. Muita gente não vai nem entender o que você disse aqui, né? Aquele fruto especial que você gostou tanto, apartou-se de ti. Para ti se distinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores dessas coisas que por meio dela enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do tormento, chorando e pranteando e dizendo, ai, 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 de novo clamando, chorando, a grande cidade caiu. Em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. E todo piloto, e aqui é o que eu digo que deve ser uma cidade portuária, porque está falando do piloto, das pessoas que têm o seu navio, e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, os marinheiros, e quanto labutam no mar, conservam-se de longe, lançam pó sobre a cabeça, e desde o Velho Testamento isso aí é choro, arrependimento, gritando e clamando, ai, ai da grande cidade, em que enriqueceram os navios do mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Mas daí, exultai sobre ela, ó céus, e vós santos profetas, porque Deus contra ela julgou a sua causa. Aí finaliza o regozijo dos santos, versículos 20 até o final. Agora temos esse regozijo porque acaba então essa Babilônia política. Então um anjo forte levantou uma pedra com grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. A voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta, de clarins, jamais se ouvirá nela. E aí continua também, jamais em ti brilhará a luz da candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes na terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. Outra palavra importante para nós entendermos aqui. As nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. E feitiçaria aqui pode ser aplicado também demoniologia. E nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. A cidade será centro da economia e do ocultismo. Os homens e as mulheres irão lá para comunicar com outro mundo. E a feitiçaria será predominante, assim como fazem hoje em Paris e Nova York, em busca de moda e prazeres sensuais. A destruição dessa cidade será de repente, sem sobreaviso, com ímpeto muito grande será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Mas deixa eu concluir aqui só falando uma palavra para todos nós. Olha, as coisas aqui da terra são passageiras. Por isso que é dito para nós, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos colocar o nosso coração em coisas materiais. Veja, de repente, como vai acontecer com essa cidade de Babilônia, todas as coisas materiais vão acabar. O materialismo de hoje, esse consumismo de hoje vai acabar. Então haverá choro, pranto, desespero da parte de tantas pessoas, porque o seu coração está nessas coisas. Por isso que a palavra de Deus é bem clara em dizer que nós devemos estar contentes com o que temos. E nós não devemos ficar buscando as coisas materiais, mas buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus abençoe e até a nossa próxima aula.
A primeira Igreja Bíblica de Araçatuba posta este vídeo para edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia."